da sua idade, teme que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com um assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, e disse: dê-nos apenas legumes durante 10 dias, legumes e águas para comer. Determinamos os 10 dias, compare a nossa aparência com os outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, os 3 amigos pareciam mais saudáveis, bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam na comida do rei. Podem se sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, aqui nós vamos ouvir um chamado do jovem Daniel. O livro escrito por Daniel foi um livro escrito num tempo de sofrimento, do tempo de angústia ao povo de Israel, porque neste tempo o povo estava em cativeiro babilônico, e aqui estava todo Israel, quanto o reino de Judá, quanto o reino do norte. Podemos lembrar que aqui também Israel já estava dividido, reino do norte e reino do sul. E a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor invadiu, saqueou Judá no tempo do rei Jeoaquim, a Bíblia diz que ele levou os utensílios do templo, saqueou a cidade, mas porém o rei disse: tragam a minha presença jovens bem nutridos, jovens sábios e jovens cheios de sabedoria, e jovens com aparência boa. E no meio desses jovens que estavam tudo na concorrência, se destacam 4. Daniel, eu quero falar deste principal. Depois nós vamos ver sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui nós vamos ver que Daniel, a primeira tentação, a primeira coisa que apareceu para ele na Babilônia, foi a ele a se contaminar com o alimento. Foi ele a contaminação consagrada pelo alimento. A Bíblia diz que nos tempos pagãos, naqueles reinos pagãos, e principalmente na Babilônia, a Bíblia diz que antes do alimento ser entregue ao rei, antes do alimento ser entregue ao rei, todos aqueles que faziam parte do governo do rei, o alimento era consagrado aos deuses pagãos daquela época. O alimento era consagrado. E Daniel disse: opa, no alimento eu não fico contaminado. E a Bíblia diz que Daniel ele propôs em seu coração, juntamente com os 3 jovens, a não se contaminar no alimento. E aqui eu quero aplicar o primeiro tópico da mensagem: não se curve diante do falso Deus, não se curve diante do mundo, não se curve diante dos prazeres deste mundo. A Bíblia diz que a primeira coisa que apareceu para Daniel foi o alimento, e a Bíblia diz que ele preferiu comer legumes e água do que aquele alimento. Não se curve, jovem, a este mundo, mas seja diferente para este mundo. Seja jovem, seja referência, seja cheio de Deus a este mundo. Daniel ele estava na Babilônia. Daniel ele estava num cenário totalmente idólatra do povo pagão. Mas Daniel ele propôs no seu coração: da mesma forma que eu senti a presença de Deus lá em Israel, eu vou sentir a presença de Deus aqui. Da mesma forma que eu era diferente lá, eu vou ser diferente aqui. Aquilo que eu era lá, eu vou ser aqui também. Se eu era cheio lá, eu vou ser cheio aqui também. Seja referência lá bastante, seja referência aonde você for. Seja luz, jovem, aonde você for. Deus escolheu vocês. Deus chamou vocês. Não para ser igual ao mundo, porque o papel da igreja não é para ser igual ao mundo. O papel da igreja é para incomodar a este mundo. O papel da igreja é para incomodar, é para falar, é para transmitir essa palavra de boas novas, libertar os cativos, levar a palavra de salvação aos necessitados, para
forma extraordinária. Ele era tão leal a Deus que a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, por conta de tanta sua fidelidade, os camaradas tiveram ter inveja dele, os camaradas tiveram ter raiva dele e disseram: vamos decretar um decreto e vamos pedir que o rei determine um decreto. E eu quero ver se agora ele vai orar ao seu Deus, eu quero ver se agora ele vai ter a comunhão com o seu Deus. E a Bíblia diz que quando Daniel ele viu aquele decreto, ele foi para a janela do seu quarto, justamente para se comunicar com Deus. Mas a Bíblia também fala que Daniel ele foi na cova. Daniel ele orou na sua casa, acredite que Daniel também orou na cova. Só que na cova aconteceu algo extraordinário. Os leões famintos tiveram que jejuar. Você não entendeu? Os leões famintos tiveram que jejuar, porque não caiu qualquer um na cova, não. Caiu um homem referência. Caiu um homem quando ora que o céu se move. Caiu um homem aqui que quando ele se levanta, o céu se levanta lá. A Bíblia diz que ele orou na cova. E os leões famintos, ferozes, tiveram que jejuar. Por que ele foi para a cova? Por conta da sua fidelidade em Deus. Não se misture com o mundo, não ame os prazeres desta terra. A Bíblia diz que tudo passa, isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, porque brevemente o nosso rei voltará sobre as nuvens num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Brevemente ele vai voltar. Isso aqui é para quem tem esperança no arrebatamento. Continue, não pare. Estão falando de mim, estão levantando críticas sobre mim, estão inventando isso sobre a minha imagem. Você acha que não levantaram sobre a imagem de Daniel? Mas mesmo assim ele permaneceu de pé. Mesmo assim ele não se misturou com a Babilônia. Mesmo assim ele não perdeu a sua aliança com Deus, mas ele foi fiel até o final. Seja fiel a Deus e Deus será fiel para você. Honre a Deus, que Deus ele vai honrar você. Não se misture com o mundo. Daniel ele estava longe da Babilônia. Daniel ele estava longe do reino de Judá. Mas a luxúria, isso não impediu dele se comunicar com Deus. A luxúria dele estar longe de Israel não impediu dele estar fiel a Deus. Daniel ele disse: eu estou longe de Israel, eu estou longe de Judá, mas eu não abro mão da presença de Deus. Eu posso estar longe de lá, mas da presença do grandão da Galileia eu não abro. Eu posso estar longe de Israel, eu posso estar longe de Judá, mas longe de Deus eu não fico. Daniel ele não abriu mão da presença de Deus. E que aqui venha ter jovens compromisso verdadeiramente com Deus, que não abrem mão da presença de Deus. Não abra mão dessa presença. Essa presença é o suficiente para nós continuarmos. É essa presença que nos dá graça, é essa presença que nos dá força para nós continuarmos. Emanuel, mas eu estou fraco, eu não tenho mais força espiritualmente para continuar de pé na caminhada. Fala para ele, fala para o grandão da Galileia: Senhor, eu estou fraco, Senhor, tem que ser força. Isso já é uma oração, e o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. O poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Ei, você não entendeu? O poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Ele vai te dar graça, ele vai te dar força para você continuar. Porque ele te chamou para te continuar. Ele te chamou para você se continuar. Ele não te chamou para você ser que neste mundo, mas ele te chamou para você ser diferente neste mundo. Ele quer que você seja cristão não somente aqui, mas lá, porque aqui é muito fácil. Todo mundo aqui dá glória, todo mundo aqui dá aleluia, todo mundo aqui é cheio da presença, mas nós temos que mostrar
da presença. Nós temos que mostrar que Deus habita na nossa vida, ao mundo afora, na rua, no trabalho do meu pai, na minha escola. Eu tenho que ser referência lá, eu tenho que ser cheio da presença lá, eu tenho que mostrar que Deus é na minha vida lá, através do meu testemunho, através da minha fidelidade com Deus, através da minha lealdade com Deus. É aí que eu vou mostrar que eu sou cheio da presença dele. Nós se mostramos cheios lá no mundo afora, nós se mostramos cheios para a sociedade perdida lá fora. Na escola, será que nós estamos sendo cheios? Na nossa casa, na nossa família? Porque Cristo, jovem, juventude, Ele nos chamou para nós ser referência, Ele nos chamou para nós ser sal da terra, Ele nos chamou para nós ser luz, para nós não se misturarmos, mas para nós sermos diferentes em esta sociedade querida. Mas fulano pegou, fulano fez isso, eu posso fazer também. Não pegue referência dessas pessoas, pegue referência aos seus líderes, pegue referência para aqueles que realmente estão indo no caminho da salvação, pegue referência de pessoas firmes e experientes no Evangelho. Ele achou graça aos olhos do chefe. Uma pessoa cheia da presença de Deus verdadeira, ela acha graça, ela acha compaixão aos olhos das pessoas, através do seu testemunho, através do meu testemunho, do seu testemunho, as pessoas vai ter a compaixão, vai achar graça aos nossos olhos. Não precisa nós estar contando para a cidade toda, Deus é na minha vida, Deus, Ele fez isso por mim. Claro que nós temos que testemunhar, mas é através do nosso testemunho que as pessoas lá fora vão ver Deus na minha vida. Deus, Ele vai se encarregar disso e vai mostrar que Ele é da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso caráter. Aí quando as pessoas nos verem, Ele vai dizer: realmente, ali vai um jovem de Deus, realmente, ali vai uma mulher de Deus, realmente, ali vai um homem de Deus. Porque Daniel, ele deu o seu testemunho na Babilônia. Daniel, ele estava longe de Israel, mas isso não impediu dele se comunicar. Eu acredito que Daniel, ele orava, jejuava, ele orava, se consagrava. Por isso que ele era cheio da presença. Nós temos que ser cheios desta presença, nós temos que buscar esta presença. Emanuel, mas eu já sou cheio dessa presença. Busque buscar esta presença cada dia mais. Se aproxime desta presença cada dia mais. Seja cheio desta presença cada dia mais, porque através da sua vida, vida de várias pessoas serão edificadas através da sua, porque foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te escolheu, foi para isso que Deus te entregou o ministério na tua mão, para fazer a diferença em meio a esta Babilônia, para fazer a diferença em meio a este mundo. Deus, Ele te chamou não para você ser igual, mas para você ser diferente. Procure sempre estar conectado com Deus. Emanuel não tem um tempo. O homem que veio à terra se chama Jesus de Nazaré. E ele era um homem que tinha um homem mais ocupado que veio a este planeta. Um homem com menos tempo. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele tirava um pouco do seu tempo para se comunicar com o Pai, para dar graças ao Pai, para se comunicar com o Pai. A Bíblia diz que mesmo Jesus no caminho do sofrimento, a Bíblia diz que ele se encontrava no jardim do Getsemane. E a Bíblia diz que lá ele orava antes de ser entregue à morte. A Bíblia diz que lá ele orava. Que nós queremos ser cheios, que nós viemos orar. Se
nós queremos ser cheios, que nós viemos ler esta palavra, que nós viemos a submeter a esta palavra, porque jovem que não lê palavra, igreja que não tem palavra, ela se torna uma igreja vazia, ela não tem nada para oferecer para as pessoas lá fora. Mas é esta palavra que liberta, é essa palavra que transforma, é esta palavra que salva, é esta palavra que convence o homem a sair do pecado. Que é uma prova que essa palavra é tudo isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Essa verdade que confronta o meu eu, essa palavra que mexe lá na minha alma, essa palavra que dá uma balançada no interior. Sabe por quê? Porque é melhor uma palavra de 30, 40, 100 minutos que deixa entristecido aqui, mas que te levará eternamente para o céu, do que uma mensagem falsa que te alegra, mas a sua alma vai estar triste para toda a eternidade. É melhor uma palavra que nos traz confronto. Ah, mas Jesus era amor. Jesus era amor, mas ele era fogo consumidor. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e o que eu vos aliviarei. Está vendo o que? O meu jugo é leve e suave, mas tem jugo. Jesus, ele disse para Maria Madalena: vai e não peques mais. Jesus, ele disse para Pedro: para detrás de mim, Satanás. Jesus, ele disse: quem quiser vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Ah, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Eu quero te dizer que o mar não é para te matar, o mar vermelho não é para te matar, a cova não é para te matar, o rio Jordão não é para te matar, as muralhas de Jericó não é para te matar, a tempestade não é para te matar. É para o nome do Gradão da Galileia ser glorificado através da tua vida. É para o nome do Gradão da Galileia ser glorificado através da tua vida. Não é para o teu fracasso, mas é para o nome de Deus ser glorificado através da tua vida. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Se a presença de Deus quando você estiver jovem, não abra mão desta presença. Não abra mão desta presença. Não abra mão desta presença. Essa presença é valiosa. Essa presença já é o suficiente para nós ficar de pé. É ela que nos dá graça, é ela que nos dá força. Tudo desta terra vai passar. A Bíblia diz que passarão céus, montanhas, mas as palavras de Deus não vai passar. Cada profecia que está escrita neste livro vai se cumprir. Você querendo ou não, Satanás querendo ou não, o inferno querendo ou não, as palavras de Jesus vai se cumprir. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é zelador de promessa. O nosso Deus, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é 100% justo, ele é 100% verdadeiro. Ei, jovem, se ele falou que vai fazer isso realmente na tua vida, vai se cumprir. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas aqui nesta terra. Então, se ele falou, espere o tempo de Deus, que você vai ser usado, que você vai ser cheio, que você vai ser levantado, e Deus vai te usar não apenas nessa cidade, mas nesse estado, nesse país, porque foi para isso que ele nos chamou, para nós fazer a diferença lá fora. Não abra mão desta presença. Você é cheio aqui, seja cheio lá. Você é cristão aqui, não seja somente aqui, mas seja lá também. Mostre que Deus seja a sua vida lá, através do seu testemunho. Daniel, ele estava num cenário de idolatria. Daniel, ele estava num país pagão que se chama Babilônia. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele não se afastou de Deus, muito pelo contrário, cada dia mais ele ficava mais próximo de Deus, cada
Não abra mão desta presença. O rei Davi disse que eu perca carro, que eu perca trono, que eu perca a coroa, que eu perca os palácios, mas da tua presença eu não abro mão. Da tua presença eu não quero ficar longe. Emanuel, eu quero ser usado, quanto na palavra, quanto no louvor. Egito não governou José, foi José que governou o Egito, porque eles honraram a Deus, e Deus honrou ele. Honre a Deus com a sua fidelidade, honre a Deus com a sua fidelidade, e Deus honrará você. Seja fiel a Deus, e Deus será fiel a você. Seja luz aonde você for, seja um canal de bênção onde você for, seja referência jovem para outros jovens aonde você for, quando na sua escola, na sua casa, no seu trabalho, no seu pai, onde você for, seja referência e busque essa presença, busque esta presença aqui, busque essa presença lá. Seja cheio do Espírito Santo aqui, seja cheio do Espírito Santo lá, porque esta presença ela gera mudança, essa presença ela gera arrependimento, para que venha se cumprir Gálatas capítulo 12, versículo 20. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquela velha criatura ficou para trás. É esta presença que te convence a tu sair do pecado, é essa presença que te faz te convencer a abandonar as práticas deste mundo. Eu quero sair desta vida de pecado. Agarre esta presença, alimente a sua alma com esse pão que mata a sua fome e com essa água que mata a sua sede. Jesus de Nazaré, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém quer o Pai senão por Ele. O único caminho da salvação é Ele. Então aproveite que a porta da graça ainda está aberta, aproveite que o perdão de Cristo ainda está liberado, aproveite que a porta estreita ainda está aberta, aproveite que o céu ainda está aberto. Basta você se arrepender, basta você mudar de vida e entrar verdadeiramente para o Evangelho, porque o Evangelho te aceita, vem como estás, mas o Evangelho não te aceita você permanecer no mesmo erro, permanecer na mesma tecla. Jesus disse: eu sou a água e eu mato a sua sede. Hoje Ele está dizendo isso. Hoje eu sou a água, água de fonte de vida eterna, e eu quero matar a sua sede. Eu quero mudar a tua história, eu quero te levantar desta cidade, eu quero te usar de uma forma extraordinária nesta terra. Seja cheio dessa presença onde você for, seja luz onde você for. Não se misture com este mundo, mas seja um Daniel em meio a este mundo. Seja diferente, seja diferente onde você for. Busque esta presença onde você for, porque o extraordinário de Deus acontecerá na sua vida se realmente você buscar a Ele de todo o seu entendimento. Mas eu estou passando por isso, por aquilo, é tanto isso. Não olhe para as críticas, não olhe para as pedradas, não olhe para as calúnias. Isso faz parte do Evangelho. O caminho é estreito e o Evangelho é isso. Mas aí do Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de lá. O nosso foco de salvação tem que ser de lá. Nós temos que continuar olhando para a cruz, nós temos que continuar olhando para Ele, e nós temos que permanecer sendo fiel a Ele, porque a igreja que subirá no arrebatamento, ela é uma igreja lavada, remida e comprada pelo sangue do Cordeiro. Ela é uma igreja santificada, pura, pelo sangue do Cordeiro. Seja fiel a Deus e Deus será fiel a você. Não abra mão desta presença, abra mão de tudo, mas menos dessa presença, porque sem essa presença nós não somos nada.
Sem essa presença nós não sobrevivemos, mas com essa presença nós temos tudo na nossa vida. Com essa presença nós somos tudo, porque somente dela nós precisamos para sobreviver. Somente Jesus basta na nossa vida. Não se misture com este mundo. Seja luz, esteja perto de Deus a cada dia mais. Rabacanta, rabadagaçúbia, se aproxime de Deus a cada dia mais. Rabadagaçúbia, rabadagabagai. Riquetou, que pai, napapagai. Oh, aleluia, que presença é essa? Que graça é essa que invadiu toda a casa? Rabadagaçúbia, rabadagabagai. Se eu fosse você, já estava falando em outras línguas. Rabacanta, rabadagaçúbia, rabadagabagai. Riquetou, que pai, napapagai. Se eu fosse você, eu já estava me envolvendo nesse mistério. Porque a presença do Gradão da Galileia invadiu a casa. Aleluia. A presença do Gradão da Galileia está em o nosso meio. Oh, aleluia. E o Gradão da Galileia está dizendo: não se misture com o mundo. Seja que nem Daniel em meio à Babilônia. Seja fiel a mim e eu serei fiel a você. Seja fiel a mim até o fim e eu serei fiel a você. Só receberá salvação aquele que carregar a sua cruz até o final, aquele que não negará o nome de Cristo, mas receberá salvação aquele que não abre mão dessa presença, aquele que carregou a sua cruz até o final. Esse receberá a coroa de vida eterna. Deus, Ele te chamou não para você seguir neste mundo, mas para você ser diferente a este mundo. Deus, Ele te chamou para você ser canal de bênção a este mundo. Deus, Ele escolheu essa juventude para fazer a diferença lá fora, não só no município, mas no estado, no país. Ele te escolheu, Ele te chamou, mas o extraordinário de Deus acontecerá na tua vida se totalmente você se aproximar desta presença. Abra mão de tudo menos dessa presença. Abra mão de tudo menos dessa presença. Está vendo como está lindo aqui? Pessoas sentindo esta graça, pessoas sentindo esta presença, essa presença que muda, essa presença que liberta, essa presença que transforma, essa presença que convence o homem a sair do pecado. Esse é Jesus, e Ele está entre o nosso meio, e Ele encheu toda essa casa de glória, para que venha se cumprir o que está escrito em Atos 2, se cumprir no dia de Pentecostes. Desceu o Espírito Santo a toda a casa, e essa casa Ele desceu aqui também. O Espírito Santo está passeando entre o nosso meio. Você vai sair daqui não da mesma
Preste atenção.